né? E pronto, gente. Sejam oficialmente bem-vindos ao nosso primeiro live chat, o primeiro de 4 que faremos aí ao longo das próximas semanas. Desative o seu escritório. Temos aqui presente Felipe Almeida, da Advanced, temos o Gilberto Vieira, da G2, e temos a Gláucia Vieira, também da G2. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, gente. Leonardo. Gláucia, você abre aí, né, Felipe? Porque a gente está em minoria, né, Felipe? Melhor. Melhor admitir. Vocês estão de sacanagem. Vocês sabem que eu fui a última a entrar, que eu saí correndo de um call para entrar nesse, vocês, né, me colocaram para fazer a abertura. Não, mas é um prazer. A gente preparou esse evento já tem um bom tempo e a gente vem se reunindo e caprichando e pronto, chegou o dia. Que bom que a gente está juntos aqui para ajudar pessoas como nós, né, a ficarem melhor orientadas de como se organizar para fazer um home office. Acho que vai ser bacana a gente explicar por que a gente está tão doido trabalhando triplo. Como é que pode? Eu fico ouvindo, assim, pais que estão só de sacanagem com a gente, né? Pais e mães dizendo, nossa, eu tenho mais tempo para os meus filhos. Gente, eu não estou com tempo para os meus filhos. Se eu falar isso, é mentira. Eu tenho a ajuda da minha mãe, que está remotamente ajudando o menor com o Teams, que ele tem aula através do Teams, e ela acessa e vai orientando ele, vendo se ele realmente está em aula ou não. Então, a vida está doida, mas aí vai ser bacana que a gente vai discutir isso, e como que facilita, que ferramentas a gente tem aí para utilizar, que rotina é mais saudável para a gente adotar e ser produtivo, mas não enlouquecer aqui no nosso confinamento. Conta um pouco aí, Felipe, como é que está a sua vida confinado? Cara, eu concordo contigo em todos os aspectos, assim, a gente trabalha mais. Desculpa, pessoal, me apresentando aqui, Felipe, sou diretor comercial. A Gláucia também nem se apresentou, né? Eu sou responsável. Né? Vocês jogaram uma batata no meu colo, mas assim, o Leonardo já tinha feito uma introdução, por isso que eu já entrei entrando. Não, ele fez a lição de casa, mas me apresentando aqui novamente, meu nome é Felipe, eu sou responsável pela área comercial da Advanced Informática. Depois eu conto um pouquinho a história da empresa, passar rapidamente sobre a história dela. Mas sim, cara, a gente trabalha o triplo. Eu também tô na mesma página que vocês. Eu tenho um moleque de 1 ano e meio, a última vez que eu vi foi segunda, hoje é quarta, né? E ele mora comigo, não mora em outro estado, mora aqui em casa comigo. E você acorda... O lado bom, assim, você acorda um pouco mais tarde, né? Eu tô fugindo um pouco da rotina, você acorda um pouquinho mais tarde, não precisa se deslocar, mas vai embora, né? Almoça quando dá, e aí depois essa rotina de ter um horário para almoçar também foi totalmente perdida, né? Você almoça o horário que você lembra de almoçar, e depois se você separa 10, 11 horas da noite, porque, enfim, alguém te chama, fala, meu, e aí, você vai ficar... né, não tem vírus, você não consegue fazer outra coisa, enfim, mas você perde totalmente. E até aquelas dicas que a gente conversou um pouco antes, né, tem algumas maneiras aí de você controlar, de você colocar os seus compromissos pessoais. Eu não fiz isso ainda, mas queria compartilhar essa dica com vocês, que eu achei interessante de um presidente de uma startup que ele fez uma live uns dias desses, e ele também estava sofrendo da mesma dor, estava trabalhando 3 vezes mais, não tinha horário para nada, e ele, de uma certa forma, conseguiu equilibrar a agenda dele. Maravilha. Muito bacana. E fala você, Gilberto, como é que é a sua rotina de home office? É diferente da minha? Bom, para quem não sabe, Gilberto e eu somos um casal, então ele está logo ali do lado, eu estou aqui na cozinha, e ele está em outro departamento aqui da nossa home office. Acho, pelo fundo aqui, ele tá na área de coworking, tá bem com característica de coworking. Assim, quarto do filho mais velho aqui. Mas é isso, eu falo com a Gláucia a gente está falando por uma live, fora a live eu não consigo falar com ela, o trabalho aumentou pra caramba. Estamos fazendo que nem o Felipe me apresentando, eu sou Gilberto, CEO da G2. A G2 é uma empresa parceira SAP para Business One, né? A gente implanta o ERP na nuvem, sou sócio e casado com a Gláucia, por isso que ela começou falando primeiro, que eu não sou maluco de começar falando. E a Advanced, por que a gente desenhou isso? Já faz um tempo, esse evento era para ser presencial, e aí o coronavírus, né, Felipe, ele acabou fazendo com que a gente fizesse esse evento virtual. Então tinha um evento programado para 2 de abril, não me esqueço, né, dentro da Microsoft, um evento bacana, mas a gente vai fazer. E
E qual é a ideia? A Advanced, até para explicar um pouco dessa parceria que tem muitos clientes nossos aqui, muitos parceiros, a Skill está aqui, amanhã a gente vai estar com eles. Quem é a Advanced? A Advanced é a empresa que faz a auditoria toda do nosso trabalho em nuvem. Eles são parceiro Microsoft também. A gente é parceiro, nós temos hoje 2 grandes provedores de nuvem, Azure é um deles. É Azure, Felipe, que se fala? Cara, até dentro da Microsoft você encontra vários sabores de como é que você fala isso. Vou falar bem a verdade. Se você quiser, então. Posso falar Azure? Posso? Azure, Azure. Azure, É, Azure. Então eu vou falar Azure, senão o importante é resolver o teu problema. é igual SAP e SAP. Mas a gente exatamente. Igual SAP e SAP. A Exatamente. gente usa Azure como nuvem, né? E uma outra nuvem. Não vamos falar aqui que aqui é um evento Microsoft, então a gente vai falar da Azure. A maioria dos nossos clientes está na Azure. E a Advanced, ela é empresa que, além de prestar um suporte para a G2, ela faz uma auditoria em cima do time nosso de arquitetos. A gente tem um time excelente, Cícero, Nuno, Renan, Laura, Bruno. A gente tem uma turma, não vou falar todo mundo, senão eu vou esquecer alguém e alguém vai ficar chateado, mas se essa turma tiver dificuldade para resolver, é com a Advanced que eles vão falar. Se eu tiver algum problema de auditoria com essa turma, é com a Advanced que eu vou pedir para dar uma olhadinha. O que aconteceu lá? Por que eu tive uma parada de meia hora em determinado dia? E são esses caras que fazem isso. E aí, conversando sobre home office, a gente acabou desenhando essa série de 4 live chats, né, que eles vão dar. Não é só utilizar o Teams, é como eu utilizar um software de gestão, como é que eu levo o meu arquivo para a nuvem, né? E depois de tudo isso, como é que eu economizo dinheiro em cima disso? Então, a ideia é que a gente vem aí batendo um papo. Hoje o foco principal é o Teams, né? Hoje, que é essa ferramenta que a gente está usando, e contar um pouquinho da nossa experiência aqui que a gente está tendo de home office, que como a Gláucia falou, a gente está trabalhando bem mais, né? Eu nunca vi assim, a quantidade de trabalho triplicou, eu não tenho mais tempo para tomar água, marcam as 2, as 2h30, às 3, e esse negócio já entra direto na agenda, né? E aí o Felipe até tinha uma dica bacana, né, Felipe? Como é que você encontrou lá que o cara controla a agenda para poder bloquear os horários? Ele coloca todos os compromissos, literalmente. Essa foi a dica dele. Ele falou, coloca todos os seus compromissos, desde o café da manhã. Então, o café da manhã é um compromisso, coloque na sua agenda. A hora que você vai tomar o teu café, coloque na tua agenda que você vai tomar um café, nem que seja por 10 minutos, 15 minutos. O teu almoço, coloca na tua agenda, quer dizer, todos os seus... É que a gente tem a mania, eu tenho um conceito de colocar os compromissos profissionais, né? Então, igual essa live que a gente está fazendo aqui. Foi gerado um convite, travei minha agenda, esse horário, estou disponível para fazer isso. Mas os nossos compromissos do dia a dia a gente não coloca, né? Então, eu almoço do meio-dia a 1h, olha, eu tomo café das 14 às 15, então, eu vou assistir filme das 19 às 20, ou das 19 às 20 eu vou para academia. Acho que até a Graça deu um exemplo aí de terça e quinta vocês fazem aula, enfim. Então, é você realmente colocar todos os seus compromissos do dia na tua agenda, e aí fica mais fácil de você ser, inclusive, lembrado de que você, olha, cara, tira o pé do acelerador, agora é hora de você fazer outra coisa. Né? Essa foi a dica que ele deu e eu estou começando a fazer dessa maneira. Amanhã será meu primeiro dia. Hoje eu já peguei no embalo aqui, já almocei 2h30 da tarde. Almocei 2h30, 10 para as 3 eu já estava numa outra live. Quer dizer, tá bem. É por esse motivo que tem que criar essa disciplina, né? Querendo ou não, quando você está no escritório. Não lembro com quem comentei, mas alguém sempre te lembra de almoçar, né? Você fala, pô, vamos almoçar agora? Vamos lá, né? E aí, home office você não tem, né? Você para a hora que dá, a hora que você lembra, a hora que dá fome, né? E aí você vai ver, já não é meio-dia, já é 3 horas da tarde. Mas essa é a dica aí que ele te deu. Falando aqui da nossa live, qual que é a ideia? Obrigado por você ter Gilberto e Glaucio, vocês terem convidado, enfim, a gente criar todo esse evento. A ideia realmente era a gente fazer presencial, mas eu acho que foi muito bem-vindo a gente, de uma certa forma, tudo que aconteceu, porque deu mais empoderamento, eu diria assim, nas ferramentas online, né? As pessoas têm mais necessidade, pelo menos aqui, dos projetos que nós temos aqui desde o ano passado, que a gente vem conversando com os clientes, eles criou um acelerômetro assim absurdo para essas empresas trabalharem online por necessidade de sobrevivência mesmo, não é mais eu diria um luxo assim, né, de trabalhar em coworking. O coworking é voltado mais para startups, empresas jovens, né? Esse era um conceito que tinha antes. E eu acho que com essa onda, com essa pandemia, eu acho que muitos paradigmas caíram, né?
E eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, vai ser pauta de reunião. Cara, se eu não consigo acessar as minhas informações de qualquer lugar, para mim já não serve. Né? Eu tenho que ter uma solução que eu consiga acessar as informações de qualquer lugar. Então a ideia aqui é mostrar um pouco, por isso que a gente dividiu em alguns dias, né? Que tem bastante conteúdo. A gente também não quer aqui ficar, pelo menos o objetivo aqui não é ficar acelerando, né? Falar rápido e mostrar rápido. O objetivo é que a gente mostrar e já falando para todos, fiquem à vontade em colocar suas questões aqui no chat. E aí no final ali a gente vai tirando as dúvidas, vai batendo um papo, também fica à vontade de abrir microfone, em abrir a tela e se apresentar, e a ideia aqui é, por isso que a gente nomeou, batizou aqui de live chat justamente por isso. É um bate-papo aqui para a gente entender quais são as dores, quais são os problemas, porque eu sei que cada empresa tem um pouco, tem a sua característica ou de segmento, ou de processo, a gente entende que cada empresa tem o seu jeito de trabalhar, né? Mas é isso. Vamos embora para... Não, vamos começar. Eu acho que o Felipe aqui é a maior autoridade no assunto. Então, eu posso começar perguntando, porque eu sou a rainha da pergunta, Felipe. Se o Beto me passa, então, a vez, eu vou fazer pergunta. Mas, assim, a gente é de tecnologia, para a gente foi muito natural, né? O Gilberto tá meio veinho, ele meio que deu uma... Nossa, vamos para casa? Gilberto, vamos para casa, todos. Tá na hora. Não, sem te cortar, já te cortando, mas o meu foi um susto mesmo. Assim, a Glaucia e a nossa outra sócia Priscila sentaram numa sala e falaram: escuta, amanhã a gente não vem para o escritório. Eu sou da época, vou repetir, que eu tinha telefone só no escritório, né? Telefone fixo. Eu não tinha telefone em casa, né? Porque lembra, telefone era um investimento. Eu lembro. Pô, e aí, quando ela falou, o telefone para comprar um carro. Para comprar um carro. Quando a Glaucia falou, não, amanhã não vem, chama o Cícero. Aí o Cícero, não, tá bom, eu pego os ramais e jogo para os celulares. E a rotina de atendimento é essa. Falei, gente, isso tudo bem que eu trabalho em tecnologia, mas não pode ser. E funcionou, né? A gente funcionou muito rápido. No dia seguinte eu olhava e falava, Glaucia, a gente está trabalhando tranquilamente, né? Mas a gente sentiu, né, Glaucia, te devolvendo a bola, que isso não aconteceu com todo mundo, né? Pois é. Bom, e aí, a gente que a tecnologia não é travadinha assim igual o Gilberto, a gente vai que vai, né? Ele começou assim, vai só uma parte da G2, né? Eu falei, não, vai todo mundo, vamos juntos, vamos ficar home juntos, né? Então, pra gente é muito fácil, é natural, a gente trabalha em casa, a gente bota o notebook embaixo do braço e vai para casa. Agora, qual que é a receita mínima? O que a Advanced recomenda de ferramenta, de soluções, de estrutura, para você ficar confortável e ainda focada no seu negócio ou no seu trabalho, né? Como é que você resumiria aí um pacote? E aí a gente vai se aprofundando aí nessas soluções e dando dica para as pessoas de como trabalhar com essas soluções, com essas ferramentas. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu também gosto de falar pra caramba. Quem me conhece sabe disso. Mas acho que assim, o primeiro parece simples, né? Que a gente fala aqui, pô, Felipe, mas eu diria que o primeiro é o e-mail. Ainda tem muita empresa que não tem todo o conteúdo do e-mail 100% online, acessível de qualquer lugar. Então, acho que o primeiro, o que eu faria no primeiro lugar? Se eu não estou nada pronto para começar a trabalhar home office, ou enfim, ou trabalhar de qualquer lugar, eu começaria aqui por e-mail, né? É a primeira onda que vai acontecer quando a gente fala do mundo Microsoft, é a primeira onda que você, de fora da Microsoft para a Microsoft, vai ser a tua primeira onda de migração, é você trazer a tua conta de e-mail para dentro do mundo Microsoft, para dentro do mundo de área de trabalho moderno. Fazendo um overview rápido, qual é a grande diferença? Então, os outros provedores, eles, lógico, também tem a solução de e-mail, funcionam bem? Em sua maioria, sim, funcionam bem, a questão técnica, estabilidade, uma grande maioria funciona bem, salvo uns ou outros que trazem alguns problemas, mas de uma forma geral funcionam bem. Mas o grande diferencial primeiro que você está totalmente integrado. Então, quando você fala de um e-mail hospedado na Microsoft, você vai usar todos os recursos de segurança. Então, a gente envolve aí antivírus, anti-spam, tudo de mais atual que a Microsoft disponibiliza, a gente vai consumir.
E a grande vantagem é que está tudo integrado, né? Então, por isso que faz sentido começar por e-mail. Por quê? Então, eu tenho e-mail aqui e eu não sou um cara longe de deletar e-mail, eu sou péssimo para isso, eu devo ter e-mail aqui da Casas Bahia de quando estava vendendo ainda o refrigerador a gás. Lá atrás era fogão a lenha, deve ter e-mail disso aqui ainda. Então, assim, mas o que, tá vendo? Eu tenho e-mail de 2012. O que é importante para caramba? É isso, é a informação. Então, aquele cliente, então, para mim, que é da parte comercial, comercialmente falando, é legal por quê? Porque às vezes tem aquele cliente que a gente começou a falar em 2017, 2016, estagnou o projeto, esfriou, não era o momento de fechar, e ele volta agora. Falando, olha, eu quero colocar minha equipe está em home office, como é que eu faço para disponibilizar as informações? E aí, imaginando que se eu não tivesse esse histórico aqui de e-mail, quer dizer, se eu não soubesse quem está falando comigo, se isso aqui tivesse na minha máquina corporativa, dentro de um computador, lá dentro da minha empresa, ficaria muito ruim para eu pegar esse histórico, né? Então, facilita muito por conta disso. Então, primeiro, todo o seu histórico está sincronizado, ele não descarrega nenhuma informação para dentro do computador. Então, quando você fala de acesso à informação, sensacional. Outro ponto muito bacana também é se você sofre algum problema com o teu equipamento, seja roubo, problemas diversos em que se as informações, os seus e-mails estivessem literalmente no teu computador, você perderia. Aqui no nosso caso, não. Então, no meu caso, hoje eu fico tranquilo, entre aspas, logicamente, que ninguém gosta de passar por essa situação, mas se me roubarem o notebook, me roubarem o celular, eu perdi a mala no aeroporto, tô tranquilo, eu consigo ir em qualquer lugar. Tem internet? Tem. Cara, consigo acessar meus contatos, esse que é um outro ponto importante, todos os contatos são sincronizados, eu consigo acessar meu calendário, que também é 100% sincronizado, e eu estou falando aqui da gente pelo Outlook, mas eu tenho também essa experiência no meu webmail da Microsoft, que é este cara aqui. Então, eu tenho as informações que eu preciso, eu tenho sempre elas próximos da mão. Isso eu diria que é por onde tudo começa, né? Por onde que tudo começa a fazer sentido. E na cadeia de soluções da Microsoft, tudo que você fala, quando a gente fala de Teams, quando a gente fala de SharePoint, a gente fala de OneDrive, ou fala de soluções em nuvem, no fim do dia, de alguma maneira, ela está integrada com a tua caixa postal. Tá? Seja a tua caixa postal de e-mail, ou seja o teu calendário. Tá? Dando já aqui, adiantando um pouquinho o assunto, eu vou falar do Teams. As reuniões do Teams eu gero dentro do meu Outlook. Então, um dos motivos de fazer sentido de você estar com o seu e-mail dentro do kit de soluções, né, dentro da área de trabalho moderna da Microsoft, são as integrações que você tem com os próprios produtos, com as próprias soluções da Microsoft. Tá? Então, diria que o e-mail é a tua primeira onda aí de migração. Passou por essa onda, por experiência também, o que tem feito sentido para todo mundo, e inclusive aqui na Advanced, a próxima onda é eu migrar os meus arquivos locais para o SharePoint. Tá? E aqui já fazendo um parênteses, por que não o OneDrive? O SharePoint, eu consigo ter toda a gestão do que as pessoas, o que os colaboradores da Advanced podem fazer ou não. O que eles podem acessar, o que eles não podem acessar. E isso segue muito o fluxo do que você já tem hoje dentro, do que você já tem hoje, só que dentro de casa. Então, hoje você já tem algum repositório de arquivo dentro da tua empresa, né? Você já tem o famoso file server, o famoso servidor de arquivos, você já tem esse cara em algum lugar, em algum canto da tua empresa, que todos os seus dados estão lá dentro, né? Teus arquivos, suas pastas e assim por diante. O grande problema, na hora que, numa situação como essa, a pessoa precisa acessar de fora. E aí que começa um pouco os complicadores, que e tenho amigos que estão virando noites fazendo isso, que é criar VPN para o usuário, lá o meu colaborador na casa dele, conectar uma VPN para acessar a informação que está no servidor dentro da empresa. Só de falar cansa. Né? Se você e aí você vai ter um outro problema, você vai ter que ensinar o teu usuário a fechar a conexão VPN para acessar uma planilha de Excel. Então,
onera muito o teu usuário, onera muito o teu time de tecnologia, né? E da mesma maneira, no fim do dia, também por experiência, quando você fala, não, olha, você fecha a VPN e acessa, é a mesma experiência que você tem como se estivesse dentro da empresa, no fim do dia, o presidente da empresa, o CEO, o CIO, ele me pergunta, o CFO, ele fala assim, Felipe, bacana, e como é que eu acesso do meu celular? Aí você fala, putz, cara, do celular não dá para acessar, porque tem que fechar VPN pelo celular, não existe aplicativo de VPN compatível, e aí que você começa a ter outros complicadores. Quando você traz esse conteúdo para dentro do SharePoint, esquece tudo isso que eu falei. Você não precisa de VPN, ele é multitela, então significa que você pode acessar o SharePoint pelo teu tablet, seja iOS, Android, pelo teu smartphone ou pela web. E o Office 365 como um todo, ele conversa com a sua estrutura local. Tá? Então, hoje, se você tem um servidor, que é aquele, vou falar um termo um pouco mais técnico, que é o servidor de Active Directory, mas ele faz o papel de gerenciamento de credenciais. Então, nada mais é que, quem são os funcionários da minha empresa, quais são os departamentos deles, e o que eles podem fazer dentro da minha área de tecnologia, o que eles podem acessar de documentação, enfim. Então, para isso você já, normalmente, já existe esse teu Active Directory. E a grande sacada da Microsoft foi integrar essa funcionalidade, esse gerenciador de credenciais com o Office 365. Na largada, você já resolve um baita problema. Quem é de tecnologia aqui no nossa live vai entender o que eu estou falando, que vai cair, eu diria que até chegar ao número 0 de chamados que o pessoal abre falando assim, esqueci a senha do meu e-mail. Eu lembro a senha da minha máquina porque eu logo nela todo dia, mas eu esqueci a senha do meu e-mail. Quando você faz essa integração, esquece. A senha do teu e-mail é a mesma senha da tua máquina, o teu usuário da máquina é o mesmo usuário do e-mail. Então, isso gera uma praticidade. E quando você vem para cá, então quer dizer, essa segunda onda que é migrar os teus arquivos locais para o SharePoint, você traz toda essa estrutura, essa governança de permissões de acesso e segurança de acesso às suas informações. Então, quem o Felipe, ele faz parte do grupo comercial aqui da minha empresa e ele só acessa a pasta comercial ou ele só acessa a pasta marketing. Isso aí é legado, ele traz como legado para dentro do SharePoint e segue as mesmas métricas de permissionamento. Isso é muito bacana. E você tem a grande vantagem de você acessar tudo isso sem você precisar de VPN. Né? Um dos pontos que eu acho muito bacana do SharePoint então acesso aqui via web também, então não tenho nada na mão, nenhum dispositivo está comigo aqui na mão, eu acesso via web sem problema nenhum, consigo acessar meus documentos. Uma pergunta que me fazem, pô, Felipe, mas se eu estiver offline, estou no aeroporto, não consigo conectar no Wi-Fi do aeroporto e preciso trabalhar. Se vocês repararem aqui, tudo que vocês verem com tique verde foram documentos que eu abri em algum momento e ele sincronizou para a minha máquina. Então, eu consigo abrir esse documento offline. Esse documento que tem esse símbolo aqui de nuvem é que ele não está disponível offline. Mas, normalmente, eu abro. Tá? E ele faz isso, inclusive, para economizar a capacidade de armazenamento da tua máquina local, né? do teu notebook e assim por diante. Sincroniza aquilo que realmente você tem necessidade de uso. Então é muito legal também. Mas ele tem um recurso aqui que é muito bacana, que seria esse cara. Deixa eu abrir esse documento aqui. Vou mostrar rapidamente para vocês. Ele tem um recurso muito legal. Sempre pego esse documento aqui, que eu brinquei bastante com ele. Ele está com uma série de segurança. Mas vamos lá. O que eu acho muito interessante do SharePoint, e isso normalmente eu não tenho isso no meu servidor de arquivo local. Deixa eu tirar esse. É para o final aqui que eu quero mostrar para vocês. Mas esse documento, ele me dá as últimas versões dele. Então, o que ele me mostra? Isso aqui é nativo, tá? Eu não precisei configurar nada no SharePoint. A partir do momento que eu coloquei meus arquivos no SharePoint, ele já me traz isso. Essa função aqui nada mais é que o seguinte. Olha, esse arquivo foi criado pelo Leonardo dia 8 de outubro de 2019. E esse documento foi evoluindo. O Felipe alterou no dia 17, ele alterou esse documento
3 vezes. E também no dia 15 de abril hoje, ele alterou de novo há 1 minuto atrás, né? O que é comum das empresas? Elas têm um documento padrão, pode ser compliance, pode ser contratos, propostas, planilhas, às vezes planilha contábeis, enfim, o que é natural. A pessoa sempre abrir aquela mesma versão de arquivo, ela altera, salva e fecha. E aquele, o amiguinho do lado, né, ele vai abrir a planilha e vai falar, pô, mas quem que alterou? Mas não era para alterar, tinha uma informação importante. Pô, como é que eu faço para ter a versão anterior do arquivo? Normalmente, no ambiente tradicional, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer, ela vai abrir um chamado QTI. Falar, preciso que você faça um restore do arquivo planilha.xls e eu preciso do restore de ontem. E aí ele espera lá o TI fazer a atividade dele para trazer essa informação aqui novamente para ele. No caso aqui do SharePoint, por isso que eu acho muito legal esse conceito, que chama de versionamento, você tem acesso à versão 1.0. Você tem acesso à versão 2.0, 2.1, 2.2, 3, 4, e aí vai. O limitador dele, para vocês terem uma ideia, é de 50 mil versões. Então é muita coisa. Cara, é muita, tem que alterar muitas vezes esse documento para chegar no limite. E um recurso que eu acho legal, que ele faz um comparativo. Então ele fala, ó, comparando a versão 1.0 a essa última que você abriu, cara, a gente identificou que teve mudança nesses conteúdos aqui, ó. Ele deixa em destaque. Tá? Então, eu acho muito bacana, por quê? Porque você não se preocupa com... Lógico, se preocupa tanto com a perda daquela informação, porque você consegue ter acesso... Vamos salvar aqui. Você consegue ter acesso ao histórico dela. Né? Isso é muito, muito legal. Um outro ponto também que eu tenho aqui dentro do SharePoint é a questão de backup. O backup dele também ele trabalha com 2 estágios. Um estágio eu deletei aqui da minha máquina, ele vai para uma lixeira dentro do SharePoint e fica por tempo indeterminado. Se eu entrar nessa lixeira, ou se eu der um Shift Del aqui, que é um comando, um atalho aqui para deletar de uma vez por todas esse arquivo, mesmo assim ele vai para uma lixeira administrativa e fica por lá por 90 dias. Então, o que infelizmente é comum também da gente encontrar quando você desliga algum colaborador, ele entrega ali o notebook sem nenhuma informação. Então, com todos os e-mails deletados, com todas as informações do OneDrive e do SharePoint, todas elas apagadas. Então, a gente consegue restaurar tudo isso. Tanto os e-mails, essa regra que eu comentei agora de 90 dias também vale para mensagens de e-mails. Então, se o pessoal deletou e-mail, deletou todo o conteúdo, enfim, a gente consegue fazer o restore disso. Tá? Então, são ferramentas simples de implementar e já ajuda bastante. Né? Então, isso aqui foi um dos fatores que ajudou o pessoal aqui da Advanced e alguns clientes que utilizam o SharePoint e o e-mail da Microsoft, no Exchange Online, ajudaram bastante nessa movimentação de sair da empresa e ir para sua casa. Porque no dia a dia, o que você vai precisar além do telefone, né, enfim, para se comunicar logicamente, você também precisa ter acesso às informações, você precisa ter acesso às pastas, arquivos, você precisa ter acesso aos teus e-mails, né, é isso que é o teu dia a dia, né, nosso dia a dia é responder e-mail, fazer conferências, enfim, então essas 2 ondas aí, a gente não teve 0 de problema. Então, todos os e-mails da Advanced estão 100% online e todos os documentos da Advanced estão 100% online. Essas são as 2 ondas aqui para que eu diria que que são as 2 primeiras ondas para a gente começar a trabalhar de qualquer lugar. Tá? Perfeito. Felipe, eu queria tirar uma dúvida com você. Você falou bastante a respeito do compartilhamento de arquivos, como é fácil, né? Disponibilizar os arquivos da empresa para todo mundo da empresa dentro do SharePoint, mas eu queria perguntar para você alguma coisa sobre um compartilhamento seguro dessas informações, porque, tudo bem, todas as informações estão lá dentro, inclusive aquelas informações sensíveis, aquelas informações confidenciais,
né? Legal, Que não é legal. todo mundo que pode receber isso, ou pelo menos todo mundo talvez, né, dependendo da empresa, de outro setor da empresa, não precisa ter acesso, e principalmente pessoas de fora da empresa que não deveriam ter acesso a isso. Existe alguma forma de evitar esse tipo de coisa, ou de prevenir, ou de, no mínimo, se acontecer, ter um log para rastrear isso? Legal, legal, bacana, bacana. Tem. A gente, exatamente o que você falou. A primeira preocupação é pessoas dentro da companhia não ter acesso a algumas informações, né? São informações às vezes bobas, mas são importantes, né? Por exemplo, folha de pagamento. Pô, a folha de pagamento interessa ao RH, não interessa ao diretor comercial, não interessa a mim, né? Saber quanto que todo mundo recebe na Advanced. Interessa ao presidente, né? Enfim. Então você faz esses controles. Aliás, a maioria das empresas já tem esse controle dentro da empresa, né? Ela já controla ali pelo departamento. Então, naquele exemplo que eu dei. Então, o João é do RH, ele faz parte do grupo RH que acessa a pasta RH. O Felipe é comercial, acessa a pasta comercial, mas ele não acessa a pasta RH. Isso é bem tranquilo, está bem maduro. Não vou falar que todas as empresas já estão assim, mas a grande maioria já está nessa página. Mas tem uma grande preocupação, Léo, que é o que você comentou, que é vazar informação da empresa, né? Então, eu tenho um dado sensível, pode ser uma folha de pagamento, pode ser um balanço da empresa, um faturamento, quer dizer, aquele dado que é sensível para a empresa. E também já falando um pouco, puxando o gancho aqui um pouquinho para LGPD, não é o foco aqui, porque eu estou falando que é só um pouquinho, porque também atende algumas coisas de LGPD, o que eu vou comentar aqui agora. Então, como as suas informações já estão no Office 365, já estão dentro aí, então está usando o SharePoint para colocar os seus arquivos, para hospedar os seus arquivos, estamos com seus e-mails dentro do Office 365, a gente começa a brincar nessa parte de segurança. O Office 365, ele já tem, deixa eu fechar aqui, ele já tem, ele tem a funcionalidade, ele já tem essas camadas de segurança em que a gente pré-configura, né? A gente coloca algumas regras algumas políticas nessas regras, né? E a gente começa a definir quais são os níveis de sensibilidade, né, que a gente está enxergando aqui. Tudo isso que vocês estão enxergando aqui, sensível, protegido, LGPD, confidencial e ultra confidencial, o nome ele é personalizado e as regras que envolvem cada uma delas, cada um nível de sensibilidade também são pré-configuradas, tá? Elas são personalizadas e customizadas com o teu negócio. Mas, por exemplo, imaginando que esse documento aqui ele seja protegido LGPD. Então, aqui, como algumas regras, eu coloquei aqui que ele coloque aqui uma marca d'água acessível e protegido ao LGPD. Né? E esse documento ele não pode ser compartilhado para fora da empresa. Então, é um documento interno. Né? E, logicamente, vocês repararam aqui que eu fiz manualmente isso. A Microsoft ela trabalha com duas camadas. A primeira camada, que é essa que a gente está enxergando aqui agora, que é manual, ele é uma solução, diria que intermediária. Então, ele traz uma camada de segurança, você consegue criar as suas políticas de segurança e manualmente o teu colaborador, enfim, ele coloca, ele nomeia, né, ele caracteriza esse documento como sensível protegido LGPD. Como nós não somos bobos, a gente sabe que fala, pô, vai deixar isso na mão das pessoas, pode ser que ocorra algum engano, ela esqueça de fazer isso. Não tem problema nenhum. A Microsoft tem um outro nível de plano, em que dentro desse nível desse plano tem uma inteligência artificial que ela entende o que você quer de palavra, ou conjuntos de palavras, ou expressões numéricas em que caracterize aquele documento conforme a política que você criou. Então, por exemplo, protegido LGPD normalmente é quando há um CPF. Então, se eu digitar aqui o número do CPF, pela expressão aqui numérica, né? Então, o que eu colocar aqui que caracterize que é um número de CPF, ele vai automaticamente colocar a sensibilidade de protegido LGPD, por exemplo. Tá? No nosso caso aqui, eu não tenho ainda esse plano
que automatize esse projeto, que automatize esse processo. Tá? Eu não tenho ainda um robozinho que faz a inteligência artificial que trabalhe para mim, mas é o nosso próximo nível. Tá? E o que é muito legal? Ele vale para qualquer documento do pacote Office e ele também vale para e-mails. Eu também posso também colocar esse nível de sensibilidade no e-mail. E aí eu vou mostrar para vocês qual é a diferença. E falando um pouquinho aqui também da característica do mercado, como é que se vaza uma informação hoje? Tá? Falando por experiência que nós tivemos, inclusive, com um cliente. Antigamente, o Gilberto vai lembrar bem disso pra caramba. Né, Gilberto? Vazava por disquete, depois vazava por CD, depois vazava por DVD, né? Depois, por último, vazava por pendrive. E o pessoal de segurança da informação do TI, qual que era a preocupação deles? Falar, cara, bloqueei o pendrive das máquinas. Simples assim. Então está resolvido o meu problema. O cara não consegue espetar o pendrive, ou ele não tem acesso ao CD-ROM, DVD-ROM, enfim, ele não consegue gravar as informações. Estou seguro. E aí veio a bendita da internet. Cara, com a internet, esquece, mudou completamente. As pessoas hoje elas não precisam nem sequer instalar a aplicação para simplesmente carregar esse dado aqui da minha empresa para qualquer outro lugar. Ele não precisa fazer nada. Ele simplesmente arrasta aqui para o navegador dentro de um OneDrive Free, Google Drive Free, Dropbox Free. Ele consegue carregar essas informações. Então, cai aquele conceito de bloqueei o pendrive, estou tranquilo. Não, pelo contrário. Você está tapando o sol com a peneira, você está indo pelo caminho errado. As pessoas não usam mais pendrive, né? Eu mesmo não lembro de ter visto. Faz muito tempo que eu não vejo um chaveirinho de pendrive pendurado numa chave. Então, as pessoas fazem exatamente isso. Elas salvam, elas pegam esses documentos e jogam para a web. E como as pessoas estão em home office agora, cara, esse problema ficou muito mais latente, né? Porque em muitos casos ela está usando o computador pessoal dela. Você fala, pô, Felipe, você está usando o computador pessoal dela, como é que eu vou fazer para que meu dado não vaze? O que eu acho muito interessante dessa solução da Microsoft? A parte de segurança da informação, a parte que faz a criptografia do dado, ela fica embarcada no documento. Então, não interessa onde esse documento esteja. Pode estar nos documentos da minha máquina, eu posso salvar no famoso pendrive, eu posso colocar no Dropbox, eu posso colocar no Google Drive, não tem problema nenhum. Inclusive, eu posso anexar aqui no meu e-mail e mandar no meu e-mail pessoal. Vou mandar isso daqui, que é a minha lista de clientes da Advanced, para o meu e-mail pessoal. E eu faço essa brincadeira aqui. Opa, escrevi e-mail errado. Faço essa brincadeira aqui. E vou mandar isso daqui para o meu concorrente. Segue relatório, segue reporte de clientes. João, blá, blá, blá. Vou colocar aqui só para vocês entenderem aqui por que eu estou fazendo isso. Então, mandei isso daqui para o meu amigo Felipe, meu concorrente. Você viu que ele não se queixou, ele não reclamou, ele simplesmente permitiu que eu mandasse esse e-mail para essa conta aqui que está usando o G Suite. Só ele receber aqui. Quero mostrar para vocês aqui. Legal, recebi, ó, tá vendo? Ó? Eu recebi esse e-mail, legal. Estou com esse documento aqui. O próprio Google já identificou falando, olha, cara, toma cuidado que esse anexo aqui está criptografado. Né? Ele até, como ele não consegue ler o arquivo, ele até coloca aqui, ó, pode ser um conteúdo malicioso, tal, mas pelo fato de ele não ter conseguido ler o conteúdo. Mas o que acontece na prática? Eu não consigo abrir o documento. Por quê? Porque pelas políticas que foram criadas, quando eu coloco a característica aqui de, nesse caso a gente colocou aqui, sensível LGPD, você vê que sempre me pede aqui, quando eu faço isso, sempre me pede para validar quem que eu sou, para ver se eu tenho permissão de acesso ao documento ou não. Mas quando eu faço isso, só eu consigo abrir, só eu, entre aspas, né, só quem é da Advanced, ou só eu e a G2, por exemplo, eu posso colocar a G2 aqui como meu whitelist, e olha, ela, mesmo que esteja caracterizado como LGPD, a G2 tem permissão de acessar esses arquivos. Então, tranquilo, todo mundo da organização G2 e Advanced podem abrir esse arquivo.
Tá? Então, isso também, por isso que eu comentei lá atrás, por isso que é interessante, primeiro, faz a migração de e-mail, faz a migração dos arquivos, porque aí você está pronto na hora de a gente falar aqui de segurança da informação, você já está com os teus dados, todos eles, dentro do Office 365, tá? Por último, aqui para a gente falar dessa questão de segurança, uma coisa que também me perguntam bastante, pô, Felipe, legal, você falou para mim que, então vamos lá, eu fiz aqui também de novo aqui no Outlook, você falou para mim que se eu colocar o documento, ele não consegue abrir. Mas se eu copiar o conteúdo aqui e colocar aqui no e-mail, o que vai acontecer? Não tem problema nenhum. Vou mandar. Você viu ali que eu fleguei ali, eu coloquei ali sensível protegido LGPD no meu e-mail. E aí, só receber aqui de novo. Certo? Fiz certo. Ó, o que vai acontecer? Eu não consigo ler o conteúdo do e-mail. Porque o meu e-mail está com aquela sensibilidade de protegido LGPD. Tá? Então, é isso que eu acho muito legal. Eu sei que assim, eu sou o grande suspeito aqui para falar de Microsoft, mas o que eu acho muito bacana da Microsoft. Não, e ele tem coragem, ele vai abrir lá no Google, né? Porque você imagina o trabalho agora que a Google teve de falar quebra essa criptografia. Justamente, né? É uma brincadeirinha que a gente faz. Mas eu acho muito legal da Microsoft é isso, cara, que assim, ela não se preocupa só em fornecer soluções que você acesse de qualquer lugar. Pô, legal, e ela se preocupa, ela dá um passo para frente, fala, pô, legal, ó, disponibilizei os e-mails, os arquivos para os meus clientes, eles acessam de qualquer lugar, fantástico, com computador, sem computador, com celular, sem celular, eles acessam. Cara, tá bom, mas algo extremamente acessível pode gerar um problema, né? E aí ela já dá um passo adiante e fala, olha, nós desenvolvemos aqui uma camada avançada de segurança que pode te ajudar nessa proteção da tua informação, para que ela não seja vazada para o teu concorrente, enfim, essa informação não vaze, tá? Então, é isso que eu acho sensacional deles, né? Fantástico. Segurança. O Felipe, e agora eu também quero perguntar um pouquinho também para o Gilberto e para a Gláucia a respeito do que eu acho que é um dos maiores atrativos por causa desse momento, né? Por causa desse período que estamos vivendo. Eu queria saber um pouquinho da experiência de vocês com o Teams, né? O Teams ele tem se revelado como uma grande ferramenta de comunicação entre pessoas dentro da organização e até mesmo entre organizações, parceiros e clientes, etc. Né? O maior exemplo é isso aqui, esse chat que a gente está conversando agora com cerca de 50 pessoas presentes aqui ouvindo a gente, é um negócio incrível, né? E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, ouvir um pouquinho da experiência de vocês, como é que está sendo o uso no dia a dia de vocês com o Teams. E aí eu vou pedir para vocês abrirem de novo aí o microfone, que eu acabei mutando todo mundo, porque estava um ruído grande. Então eu vou pedir para vocês três de novo abrirem aí o microfone e falarem um pouquinho sobre isso. Pode ser? Como o Felipe é suspeito, começa você agora, Betão. Opa! Não, a gente está encantado, né, com o Teams, porque é isso, a maneira que você organiza as suas equipes, a maneira que você... É muito fácil, né? Você gerar um compromisso, ele gera o link, eu ingresso no compromisso, eu acesso o meu e-mail. Então, é uma ferramenta colaborativa muito, muito fácil de utilizar, e é isso que a gente está fazendo agora, né? Com uma capacidade de colocar, como o Felipe falou, 250 pessoas nesse daqui, 10 mil no Team Events, você separar, a gente está em implementação ainda, né? É um processo, é uma ferramenta de colaboração muito parruda, então a gente está ainda configurando ela inteira, mas a gente centraliza a telefonia digital dentro do Teams, coloca os colaboradores e divide grupo. Hoje eu precisei falar rapidinho com o meu time comercial, e aí eu tenho lá um botãozinho comercial, chama todo mundo, fala, meia horinha, liga a câmera, né? Então, assim, é muito, muito fácil. Era até uma das perguntas que eu vou fazer para o Felipe, porque o que aconteceu com a G2, com a Advanced e com essas empresas de TI?
como a gente falou, a gente migrou muito fácil. No dia seguinte eu estava aqui, a telefonia digital, o Office 365 já estava implantado, o ERP funcionando. Então a Glaucia fez uma pergunta: quais são os possíveis clientes que não vão pagar a gente amanhã? Pronto, chama todo mundo no Teams, busca no ERP, vê o arquivo e faz isso. E quem não está ainda nessas plataformas, né? Como é que ele faz? Eu imagino que devo estar sentindo aí uma defasagem de falar, putz, perdi meu time, né? Então, assim, o nosso foi muito fácil, é muito simples, a experiência é excelente, Leonardo, respondendo para você. Para vocês, até que da Advanced, ontem teve uma live da G2 com o André Spinner, ele é CIO da Vero Internet, e ele faz um elogio ao Office 365 que não foi combinado, né, Glau? Ele chega um momento que ele conta isso, ele fala, gente, eu uso o Office 365, isso aqui, eu nem lembro o que ele fala, isso aqui é fantástico. E aí o máximo que aconteceu foram os colaboradores que tinham os tokens para autorização de transação bancária, ele falou, leva o notebook para casa. E ele estava com o cara em casa trabalhando. Então, assim, é uma ferramenta muito fácil. E vocês, não eu, tá? Vocês são uma geração Microsoft. Então, tá todo mundo acostumado com salvar como, enviar, né? Já nasceu, né? É igual nossos filhos que são todos. Né, Glau? Você que usa muito Teams, como é que tá sendo? Não, vamos lá, eu vou fazer uma brincadeira aqui, dar um break, uma coisa, porque o tema também é, né, agora todo mundo humanizar a comunicação e tal, então vamos nos humanizar aqui. Eu já ia falar logo, né, do que vale, como se comportar agora que a gente tem que ligar a câmera nas nossas casas. O que pode, o que não pode, quais são as dicas. Então já vou colocar um desafio aí, começando pelo Felipe. A gente está aqui, só aparece daqui para cima, né? Então mostra aí, Felipe, o que tem na sua mesa, por exemplo, que eu já vou chutar. Por acaso, tem alguma coisa na sua mesa que faz mal para a saúde? Você pode revelar? Você está no mudo. Desculpa, sabe aqueles filmes dos anos 80 que você assiste, tem sempre aquele contador, que é aquele cinzeiro cheio de bituca? Tá quase isso, olha. Que coisa feia! Tá ali, ó. Que coisa tem a aguinha, né? feia. Não pode faltar a aguinha, mas tem ali tem o kit aqui. E o que você falou é engraçado, porque assim, com essa questão de você trabalhar de qualquer lugar, literalmente, eu tô trabalhando aqui na área que, como eu sou fumante, vocês viram, tô trabalhando aqui na área da churrasqueira, que foi o lugar que eu achei em casa, que eu falei, como é que eu consigo trabalhar e fumar ao mesmo tempo? E aí, enfim, foi essa área que eu consegui encontrar. Mas acho que dica, assim, acho que primeiro, acho um lugar que você se sente à vontade, né? Acho que, pô, você já tá trabalhando pra caramba, né? Você tá triplicando tua jornada aí, como a gente tá falando no começo. E aí, lógico que tem coisas que não tem jeito, né? Aqueles barulhos externos lá não tem jeito. Mas o que é muito importante, faz toda a diferença, parece bobagem, mas faz muita diferença mesmo, é você comprar um headset decente. Né? E esse headset de 20, 30, 40 reais, cara, não funcionam. Vai para aqueles que pô, Felipe, vou fazer um investimento de quase 200 reais num headphone, num headset, cara, vale a pena. Vale mesmo. E você não passa tanto, não diria nem vergonha, mas você não passa por apuros do cachorro tá latindo, do barulho na rua, moto, chiadeira. Isso aí, ele tem esses headphones mais premium, digamos assim, eles têm um cancelamento de eco muito poderoso. Então, por exemplo, onde que eu moro na rota, minha casa está literalmente embaixo da rota do avião, nem para mais nem para menos. Ele está exatamente em cima da rota. Quando passa avião, assim, você percebe, mas ainda está de longe. Aqui é um barulho ensurdecedor. Mas quem está falando comigo na call, eles acabam não reparando muito. Então, isso é o papel do fone. Então, o fone se for para dar uma dica, cara, invista no headphone que você não vai se arrepender. Muito bacana. Mas vamos lá, porque assim, a gente tem acompanhado também lives interessantes de outras pessoas, a gente tem feito as nossas, imagino que vocês também tenham feito as de vocês, estejam fazendo as de vocês, e a gente está acompanhando dos outros, né? E a gente fica notando, assim, o desconforto, porque tem já 1000 histórias, né? Então, uma reunião da SAP muito séria lá, compenetrada, e aí nosso CSM falou, putz, e aí eu estava lá apresentando os números, fazendo uma proposta, meu filho passa de cueca atrás, né? Gente, mas nesse momento pode tudo, não tem nenhum problema, não tem jeito. vai, exatamente, né?
Meu pequeno apareceu aqui, eu fico fazendo. Agora a gente tem. Acho que todo mundo tem falado isso, né? Olha, eu tenho uns códigos com os meus filhos, né? Então, meu código, vocês não veem, mas eu fico fazendo assim, ó. Eu faço assim. Aí eles sabem. Só que ele fez questão, ele tá meio atacado. Hoje, bateu a porta com tudo. Ele tá me sinalizando que eu não tô dando atenção, né? Que ele já tá de saco cheio desses calls e tal. E agora, só revelando aqui o meu ambiente de trabalho, então, eu não tô no melhor ambiente, mas é o que eu tô mais confortável. Tem um aquário ali que faz um barulho de aguinha, então, que vai me deixar um pouco mais calma, né? Eu tenho ali as plantinhas, que o Gilberto é ótimo, então ele cuida das plantas. E aí eu tenho um álcool em gel, eu tenho um creminho para manter as mãos mais hidratadas, eu tenho celular. Então, mas você está entendendo por quê? Você está entendendo por que a gente não está trabalhando triplicado? Tudo que você precisa está na sua mão. Você não levantou nenhum momento para pegar. Está na minha mão. O Gilberto me deixou um copinho d'água no copo de requeijão, porque claro que ele não ia notar que copo que estava tomando, ele queria me dar água, então ele me deu. Opa, não, tá valendo, Gilberto. Tem aqui um negócio que era para eu ter tomado às 3 horas da tarde, eu tomei agora às 4, mas tá tudo por aqui, tá tudo certo, né? A gente estava ouvindo uma live importante aí na XP, e o cara esqueceu que estava com o microfone aberto e foi grosseiríssimo com alguém no telefone e vazou para, sei lá, umas 5.000 pessoas, né? E aí você tocou e fechou, né? Eu estava um dia participando, estava no Teams, no celular, que funciona muito bem, né? Funciona sensacional. Eu tinha me arriscado e estava no mercado. Mas eu estava indo bem, cara, estava ótimo. Né? Disfarçando lá com meu fonezinho, fazendo a compra, pegando o que eu não precisava, não me ligando no corona nem um pouco, né? Porque só que eu fechava e abria o microfone, fechava e abria, e eu conduzia a reunião. Mas eu estava indo bem, eu te juro. Só que chegou na hora do caixa, eu tinha que dar uma instrução, esqueci aberto, mas assim, falei descaradamente. Não, essa caixa de leite não vai, não. Eu só vai essa outra caixa. Acabou com a minha reputação, acabou com a minha reunião. Mas não, mas faz parte. Isso que você comentou de fazer reuniões, a gente usa o Teams, não, desculpa, o Office 365 na Advanced, a gente usa uns 10 anos, o Teams vai fazer quase 2. Eu fazia muita conferência no carro, no trânsito. Vai ter call, cara, faz no trânsito, não dá para fazer nada, o trânsito tá parado, não tem o que fazer, né? E abrir a câmera, o pessoal viu o carro, às vezes tinha mais gente no carro. O cliente até meio que se assustava, às vezes, mas você tá no carro, mas tem mais gente no carro, cara, tranquilo, relax, trabalha comigo, vamos embora, o que você contar para mim, ela vai ficar sabendo também, não esquenta a cabeça. Mas é mais ou menos isso. O que eu queria mandar aqui no chat para vocês, a Microsoft ela fez um estudo, quem tá brincando aqui de faixas etárias diferentes, e ela fez um estudo de como é que essas pessoas de diferentes faixas etárias, né, enfim, se comportam com a tecnologia. Então, eu achei muito bacana, eu sempre tento colocar isso daqui nas apresentações, que ele fala ali qual que é o perfil, essa questão que você falou da câmera, às vezes eu não senti mais à vontade, é mais da nossa geração, essa geração millennials, o cara já é o contrário, ele quer câmera, ele abre a câmera, para ele quer falar. Ô Felipe, você pode compartilhar a sua tela aqui com a gente e botar essa imagem aqui para todo mundo ver aqui, inclusive na gravação? Posso. Cara, desculpa, lógico, tá aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, essa imagem aqui. Então, tem os baby boomers, aí tem a geração X, tem os millennials e a geração Z. E o que chama atenção, que é muito engraçado, que chamou atenção para mim, pelo menos, cadê aqui aquela informação? O e-mail. Os nossos filhos não vão usar e-mail. Parece insano isso, né? Eles não vão usar e-mail. Você fala, cara, como é que... Que sorte, né? Pelo não vão usar e-mail, ó. A aderência é quase que 0. E aí, isso aqui, para vocês terem uma ideia, fazem 2 anos atrás que eu me apresentaram esse slide. Não, né? E era sobre o lançamento do Teams. E por que a Microsoft fez essa brincadeira aqui? Porque, logicamente, ela sempre está de olho no futuro. E ela sabe, e por isso que veio o uso do Teams, e foi aí que nasceu o Teams, nesse conceito de você trabalhar em equipes, porque ela sabe que a próxima geração não vai ter o Outlook, ela vai falar por aqui.
Ela vai montar equipe, ela vai montar canal de atendimento, ela vai montar os canais delas de comunicação. Até que já entrando aqui no assunto do Teams, falando também da experiência antes e depois Covid. Antes da pandemia, a gente já usava o Teams, mas eu usava, como estava todo mundo ali próximo, né, do lado, literalmente em alguns casos, a gente simplesmente ia pelo chat. Então, preciso falar com o Danilo. Então, simplesmente eu procurava o Danilo aqui e falava com ele. Preciso falar com a Vanessa. Eu procurava a Vanessa aqui e ia embora, e assim por diante. E também para conferências, né? Então, com o cliente, eu já agendava aqui a reunião do Teams pelo Outlook, mandava aqui o invite, ele ingressava aqui no Teams. Maravilha. Era para essas duas coisas que a gente usava, não usava para mais nada. Bom, o pessoal foi para casa, home office, foi essa experiência aí também, né, Gilberto e Glaucio? A gente, tecnologia tá, de uma certa forma, a gente está mais preparado, né, porque a gente consome mais. No meu caso aqui também foi super natural pedir para o pessoal ir para casa. E no meu caso, Glaucio, lá na Advance eu tenho um baby boomer. Duvido que o Gilberto seja baby boomer. Eu tenho, duvido mesmo. Se ele for, cara, me passa a receita. Sou baby boomer, hein? Tá 1964, 1964, viu? Você é o último ano aqui, né? A última leva. O último ano, mas com muito orgulho, viu? Muito orgulho. Sim. E faço home office, viu, Felipe? Com o Teams ainda. Então, e lá na Advance eu tenho um que é de 55. Olha, Para ele, cara, foi bem difícil essa transição. Porque, pô, vai perder produtividade, as pessoas não vão... Porque ainda passa na cabeça como é que eu controlo as pessoas, né? Eu controlo, na cabeça lá dele, eu controlo pelo cartão de ponto. Sempre foi assim. A pessoa vem, relógio de ponto, trabalha, vai embora, relógio de ponto. Então eu sei que ela ficou na Advance das 8 às 18. Ótimo, excelente, ela trabalhou. Ela não bateu o ponto, ela não trabalhou. E aí quando você vai para um conceito desse, esquece tudo isso, né? Não tem como bater ponto, não tem nada. Você mede, você começa a medir por indicadores de produtividade. isso. Né? E aí você entra nesses assuntos que a gente vai entrar lá nas outras lives. Mas aqui no Teams, qual foi a grande transformação? A gente começou obrigatoriamente a se organizar, porque por chat fica impossível de você trabalhar. Porque o chat, ele mantém o histórico que você fala com as pessoas, ele mantém o histórico das reuniões que você falou com as pessoas, até uma dica também, se você fez a reunião com o teu cliente hoje de manhã e você quer falar com ele, pode mandar aqui que ele vai receber. Tá? Essa reunião fica em aberto, ela só finalizou a vídeo, mas o conteúdo fica aqui disponível, ele não se perde. Então fica meio que esquizofrênico você fazer tudo isso dessa maneira. E aí entra a questão de você criar equipes e canais de equipes. Aqui a gente começou, como gera mais demanda da área comercial, a gente começou pela área comercial, então eu criei aqui a equipe comercial Advanced. Dá para eu gerenciar a equipe aqui pelos meus membros e convidados. Quem são os membros aqui desse time? Quais são as configurações? Lógico que o Teams aqui, o objetivo dele não é controlar ou criar um ambiente engessado, tá? Ele é bem dinâmico, bem divertido, eu diria. Então, você não tem muito controle, assim, o que a pessoa pode ou não fazer, mas você consegue ter alguns controles, por exemplo, se a pessoa pode ou não deletar aquela informação, né? Mais para proteger a empresa. Então, a gente criou aqui essa equipe Advanced, e aí a gente começou a montar as informações que são cruciais aqui para o nosso negócio. Então, uma delas a gente colocou os arquivos que são do comercial já aqui pronto, próximo da mão, não preciso sair da minha tela, eu já estou aqui no Teams, e aí começa a fazer sentido aquilo que eu comentei. Primeira onda e-mail, segunda e-mail SharePoint, por quê? Porque quando você chegar no Teams, isso aqui que vocês estão enxergando é SharePoint. Está dentro do SharePoint. Eu só linkei o SharePoint com o conteúdo eu só linkei o caminho do SharePoint que já existia na área comercial, eu só linkei ele para dentro do Teams.
Então ficou muito mais simples da pessoa, do time trabalhar. Então, se eu quero trabalhar, eu quero pegar a lista de preço, já está aqui, não preciso mandar e-mail, não preciso pedir. Ele fala, inclusive, ele coloca em destaque aqui qual foi o último arquivo alterado para chamar a atenção das pessoas. Ele fala qual foi a última pessoa que modificou o arquivo. Eu sou meio que unânime aqui nessa brincadeira, mas eu tenho aqui, ele fala qual é em qual foi o último, quando que foi modificado, quanto tempo foi modificado e por quem foi modificado. Eu consigo saber quem que é essa pessoa, enfim. Então, por isso faz sentido você começar a fazer essas integrações antes de você chegar até aqui. Mas volto a falar, não é estressante, não é traumático, é bem tranquilo, bem simples, rápido, para você chegar nessa página aqui, tá? Não é nada traumático. E aí, além disso, também eu comecei a montar algumas coisas que são pertinentes à área comercial. Então, a gente linkou aqui o site da Microsoft, que tem todo o conteúdo. Uma coisa que o pessoal sempre perguntava ali, vivia gritando na empresa, qual o dólar de hoje, né? Porque tem muito produto que é dolarizado. E tinha que alguém acessava o Banco Central, ou sempre alguém tinha com a tela do Banco Central aberta, então eu linkei aqui o Banco Central. E a gente montou também aqui um wiki, que é uma base de conhecimento. Então, também com alguns conteúdos de Microsoft, algumas promoções que estão vigentes aqui, que a Microsoft faz, ou alguns outros fabricantes. Então, tudo isso daqui está na palma da mão, literalmente. Tudo isso essa experiência que eu estou passando aqui para vocês, eu tenho no tablet e tenho no meu celular. Tá? Não preciso pegar e ligar meu computador para ter acesso a isso. Então, no meu celular eu tenho a mesma coisa. E, além disso, eu tenho também aqui um canal. O que é o canal? Imaginando aqui, pegando exemplo aqui do Comercial Advanced, eu tenho a equipe e todo mundo da equipe, todo mundo que faz parte do time comercial está dentro aqui do Comercial Advanced. Mas imagina que eu tenho uma célula que eu trabalhe só para governo. E esses arquivos do comercial, o meu time governo tem que ter acesso, mas as informações governamentais, das negociações governamentais, fiquem somente para essa uma ou duas pessoas do meu time comercial, que são voltados para essa célula governamental. Então, no canal, você consegue fazer exatamente essa divisão. Você consegue colocar aqui, você cria o canal e você seleciona quais são as pessoas que fazem parte desse canal. Né? Então, eu tenho o meu time comercial, que ele engloba como um todo, e o meu canal são algumas pessoas dessa equipe que estão focadas em determinado assunto. E aí você consegue organizar a casa. Né? Uma coisa que a gente fez aqui, está fazendo aqui com o KG2, nessa brincadeira que nós fizemos hoje, o nosso bate-papo aqui, a construção dessa live, foi tudo feito pelo Teams. Então tem time Advanced, agência Advanced, time G2, agência de publicidade da G2, perdão, todo mundo aqui. Então isso que é legal do Teams também, você não precisa, esse grupo, essa equipe que você cria, não precisa ser, ela pode ser pública, tá? Público, que eu digo público literalmente, para todo mundo. Tá? Qualquer pessoa pode acessar esse. É lógico que todo mundo automaticamente? Não, de forma alguma, né? Tem que ter ali uma pré-autorização para participar do grupo, mas é possível você linkar os seus clientes, os seus fornecedores, para você ter uma melhor sinergia ali no dia a dia, né? O Felipe, eu só queria abrir um parênteses aqui, confirmar com você, todos esses arquivos que você está mostrando aí dentro das equipes, dos canais, etc., esses arquivos eles estão originalmente lá no SharePoint, né? No mesmo SharePoint que você mostrou ainda agora no meio dessa nossa live, certo? Exatamente. Ou seja, ele lê os arquivos de lá do SharePoint e a gente consegue ler os mesmos arquivos aqui dentro do Teams, como se fosse um grande hub de conteúdo, não é? Isso, exatamente, tá vendo? Então, tá vendo aqui, ó, tem um Comercial Advanced, que é um grupo do Teams, e aqui eu tenho meus documentos. Então, tudo aquilo que eu comentei, versionamento de arquivo, aquela parte de você ter uma cópia, se deletar, cai para a lixeira, se deletou da lixeira, tem 90 dias de retenção ainda para não você perder o teu dado, tudo isso daí vale também aqui para dentro do Teams. Né? Por isso que eu falo que quando você chega na página Teams, o Teams trabalha sozinho? Trabalha. Eu preciso de ter tudo isso para ele funcionar? Não preciso. Mas para você trabalhar, para você ganhar produtividade, cara, a melhor coisa que tem é você
começar a linkar as coisas, linkar o teu e-mail para você gerar convite do Teams para o teu cliente participar da tua reunião e você montar os teus times internos e equipes híbridas, né, para trabalhar no Teams. E aí o teu repositório, você já usa o SharePoint, desculpa, tá aqui. Você usa o SharePoint que de uma certa forma, você já está usando. Você só fez o link aí das coisas para que você ganhe produtividade, né? A última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui do Teams, e aí eu paro de falar. Não, eu ia fazer um parênteses. Qual que é o horário mesmo, gente? Só para... Estourou, né? A gente ia falar 1 hora, né? Estourou um pouquinho. Mas só o último negócio que eu acho muito bacana do Teams também é que você consegue, esse guia aqui que a gente criou, personalizado para cada equipe, você consegue adicionar soluções Microsoft e soluções não Microsoft. Tá? Então, eu posso linkar aqui o Power BI da Microsoft, como eu posso linkar um BI de terceiro. Né? Eu posso linkar um SAP, por exemplo. Eu quero acessar um SAP. Você não precisa sair daqui para linkar o SAP. Você simplesmente vai lá e acessa o teu SAP por aqui. Dá para fazer isso. Isso que é muito legal. Então, normalmente, a gente cria aqui esses conectores rápidos aqui justamente simples objetivo. O Teams veio para você ganhar produtividade, mas não deixar a organização de lado. Você se manter organizado. Tá? Acho que é isso. Não sei se o pessoal tem perguntas, tem perguntas. Temos perguntas, sim. Pô, fique à isso vontade, é bem importante, a parte da comunicação, né? Tá todo mundo muito preocupado de se manter conectado com o seu colega, com o seu líder ou com o seu liderado, né? E facilita muito, a ferramenta ajuda pra caramba. Não, demais. Quer ver um negócio bacana aqui do Teams, ó, por exemplo, para a empresa, eu diria que passou de 100 usuários já fica complicado de você identificar quem é quem dentro da empresa, né? Se você entrar aqui no perfil do usuário, então, só passei o mouse aqui em cima, ele vai me mostrar quem que é a Maíra. Acho que não vai mostrar aqui porque eu já estou. Dentro da organização, quem que é a Cristiane, por exemplo. Também ele já está me falando, ó, a Cristiane nesse momento está apresentando, que é o status dela. Ele dá aqui um perfil, ela é gerente de contas da área comercial da Advantage, o e-mail dela é esse, o e-mail dela é esse daqui, o telefone direto dela é esse, e eu quero saber para quem que ela se reporta. E eu consigo aqui exibir na organização e ele me fala para quem que ela se reporta. Que bacana. Bora, G2, arrumar esse negócio daí. A gente não fez isso, não. Bora arrumar. Muito legal, gente. Muito legal. legal. É daí que saiu o nome, né? A gente conversando sobre o evento, a gente acabou falando. Eu falei, virei pro Felipe, falei, Felipe, desliga o escritório, porque o escritório está aqui, né? Exatamente. Você está com ele na mão. Exatamente. É impressionante. E aí, pessoal, quem não foi para tudo isso, dá tempo. Eu acho que os nossos live chats, a intenção é isso, dá tempo. Quem não foi, deveria ter ido, com certeza, né? Lá em 2013, a gente foi para a nuvem, o Felipe está no 365, sei lá desde quando. Pô, mas eu não fui, perdi tempo. Perdeu tempo, mas você está em tempo de recuperar, né? E é uma época boa, porque a gente está em quarentena aí, então corre, coloca tudo isso no ar e faz a largada de novo, porque vai ter uma largada, sim, espero, né? Nos próximos dias. Leonardo, tem pergunta aí, Léo. É isso aí, pessoal. Tem algumas perguntas aqui que foram feitas ao longo da nossa apresentação, e eu anotei aqui, acho que a primeira mais rápida de se responder é do Richard, que ele perguntou se tem como mostrar a tela de gestão do SharePoint, onde gerencia os usuários. Não entendi muito bem o porquê da pergunta, Richard, mas eu acredito que você queira gerenciar permissão de usuários para arquivos, etc. Isso é possível, né, Felipe? Gerenciar aí no SharePoint ou no Active Directory, eu não sei direito agora onde é. Não, você tem as duas opções, assim, você tem aqui no nosso caso, aí eu não vou conseguir te mostrar hoje a gerência do SharePoint, porque quando eu faço a integração da minha rede lá, do meu servidor de credenciais, ele assume esse papel e acaba saindo daqui. Algumas coisas, tá? Mas é bem simples, tá? Você consegue, se você não quiser falar dessa integração, toda a parte de acesso, de permissões de acesso, você usa o e-mail da pessoa,
tá? Perfeito. Dentro do Office 365, você consegue criar grupos para você se organizar, grupo comercial, financeiro, assim por diante, e você adicionar esses grupos aqui para você ter esse controle aí de quem acessa o quê. Como você também pode simplesmente adicionar o e-mail da pessoa. O leonardo.paiva@advanced, e tem acesso à pasta comercial. Simples assim. Tá? É bem Quer tranquilo. dizer, o gerenciamento disso é por pessoa, né, quase. Isso, ele tem esses dois níveis aí. Você pode colocar por pessoa ou pode colocar por grupo. Mas o importante ele trabalha independente do teu servidor aí de credencial, tá? Você não, eu comento sempre do servidor de credenciais por questões de facilidade no dia a dia, mas o Office 365 ele trabalha sozinho. Ô, Felipe. Opa! Posso fazer um adendo? É o Cícero. Ô, Cícero, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Beleza. Lá no Teams, quando a gente tem as equipes que a gente cria um canal, o próprio portal ele vai criando um grupo de e-mail para aquelas pessoas que foram adicionadas àqueles canais. Então, automaticamente, o permissionamento vai cair em cima desses grupos também, tá? Então, a partir do momento que você criou o canal, criou o grupo, colocou a pessoa ali, você está dando acesso já para toda essa árvore de arquivos. Poxa, Gilberto. Aí, Gilberto, pô, cara. Você viu? Aí, tá vendo? Pensa o quê? A gente tem esse é nosso arquiteto, não é nada combinado aqui, hein? Poxa, legal, eu fiz a lição de casa, né, cara? O Cícero, eu vi que ele entrou um pouquinho depois. Cícero, eu comentei da virada de chave que foi quando a Gláucia, a Priscila te chamaram, falaram, dá para ir amanhã para casa? Você falou, não, em 2 horas, né? Falei, o que é isso, né? Não, já está funcionando 365, está tudo na nuvem, a telefonia digital. Falei, não, isso não funciona. E esse é o cara que conseguiu também, que botou todo mundo no ar, né? Aliás, parabéns aos técnicos de TI, né, que colocaram voltando a Vero de ontem, ele falou que eram 900 pessoas. Já pensou o que é isso, né? E continuar rodando no dia seguinte, é impressionante, muito bacana. Muito bom, Cícero, fez a lição certinho. Fiz a lição de casa. Pessoal, tem mais uma pergunta aqui a respeito do próprio Richard, também de novo. Ele perguntou lá no começo, 1 tera de espaço é para distribuir entre o OneDrive e o SharePoint ou é 1 tera para cada serviço? E se precisar aumentar esse espaço, é possível? Como é que é isso, Felipe? Legal, não, boa pergunta, porque o pessoal confunde bastante. O OneDrive, você tem 1 tera para o OneDrive, e tem e a diferença está no seguinte, esse 1 tera por cada usuário? Exato. Do OneDrive, você tem 1 tera por usuário. No caso do SharePoint, você tem 1 tera para organização. Só que além desse 1 tera para organização, no caso do SharePoint, para cada usuário que você tem no Office 365, ele soma 10 gigas. Então, se eu tiver, por exemplo, 100 usuários, eu tenho 1 tera adicional no meu SharePoint, eu vou ter no total 2 teras. Tá? Essa é a conta. Uma coisa também, que até aproveitando essa pergunta que ele fez, uma coisa que o pessoal confunde bastante também tem planos da Microsoft, quando você vai, por exemplo, para planos Enterprise, para a linha Enterprise, ele vai ampliar para mim a capacidade de armazenamento. Ele amplia, você tem razão, só que do OneDrive. Ele vai de 1 tera para 5 para cada usuário que tem o plano Enterprise. Mas o teu SharePoint continua com os mesmos 1 tera e mais 10 gigas por usuário. Mas sim, dá para você, se você chegou nesse limite, fazendo toda essa conta, chegou no limite, aí dá para você comprar gigas avulsos sem problema nenhum lá com a Microsoft. Maravilha. Continuando aqui sobre o assunto de OneDrive e SharePoint, a Viviane, ela perguntou, é possível fazer isso, isso que ela está falando no caso, aí o compartilhamento, tudo mais que você mostrou agora. É possível fazer isso se os arquivos estiverem no OneDrive e não no SharePoint? Cara, eu acho que sim. É mesmo? Eu não me lembro disso. Não dá, desculpa. Não, tem que ser no SharePoint. Porque na verdade é o seguinte, por o seguinte motivo. O OneDrive, a Microsoft considera que são arquivos mais, não diria que pessoais, mas são os arquivos que você não compartilha, você não tem necessidade de compartilhar.
São aqueles arquivos, no meu caso aqui, por exemplo, às vezes eu tenho modelos de proposta que eu ainda não publiquei para a área comercial que estão dentro do meu OneDrive. Porque eu estou ali discutindo, ou com o jurídico para ver regras de negócio, ou discutindo com a área de marketing para fazer algum tipo de melhoria. Isso daí está comigo, ninguém do comercial tem acesso. Então, eles consideram mais nesse sentido. Quando você quer algo compartilhado com a tua empresa, aí você usa o SharePoint. Por esse motivo que é só o SharePoint que acaba funcionando com o teu Teams. Perfeito. O OneDrive ele é só mais para te dar acesso de qualquer lugar àqueles arquivos que você não precisa compartilhar com ninguém de imediato, né? Exatamente. Logicamente que ele tem a função ali de fazer o compartilhamento, mas não é o ideal. O ideal é você manter o seu repositório você colocar o teu repositório de arquivos no SharePoint. SharePoint. Exato. Perfeito. Legal. O Roberto, ele perguntou uma coisa curiosa, uma dúvida, Felipe, é melhor usar a versão web ou a versão desktop? Eu acredito que ele devia estar falando do Teams, mas aí eu já envolvo todo mundo aí do Office 365, todos os aplicativos do Office 365, né? É melhor usar a versão web ou desktop? Cara, a versão desktop, vamos lá, do Teams, desculpa, vou dar um passo para trás. De uma forma geral, a versão desktop, então se a Microsoft te dá uma versão online e versão desktop, a sua experiência sempre será melhor com versões desktop. Tá? Então, falando, por exemplo, Word, Excel, PowerPoint, eu tenho esses caras aí, eu tenho eles online. Mas dependendo do que eu fizer, eu só vou encontrar na versão desktop. No caso do Teams também é a mesma coisa. Ele funciona muito bem, a experiência é muito boa no online. No celular também você consegue trabalhar com ele pelo celular sem problema nenhum. Mas dependendo do que você quiser, ou dependendo do teu uso, se for um uso muito massivo, por exemplo, igual eu comentei, eu mostrei aqui para vocês as equipes, canais, times. Você fazer isso no celular, dá para fazer? Dá, mas fica meio que insano que você, enfim, né? Fica estressante você trabalhar com ele. Mas, enfim, a experiência sempre é melhor você trabalhar com o aplicativo instalado. No caso do SharePoint, eu sugiro você colocar o SharePoint, fazer aquele link, né? Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Você fazer aquele link aqui no teu explorador de arquivos do teu Windows, porque o pessoal já está acostumado, né? A grande maioria das empresas já está acostumada a trabalhar com esse conceito aqui de pasta, sobre pasta. Eles não estão muito acostumados a falar, olha, abre lá o SharePoint, pega a planilha lá dentro. Isso aí está começando a cair, esse paradigma de trabalhar dessa maneira, está começando a cair, trabalhar desta forma aqui, está começando a cair por conta do Teams. Porque para você ter uma ideia, eu não lembro qual foi a última vez que eu acessei arquivo por aqui. Porque eu estou acessando tudo por aqui. Eu vim aqui nas minhas equipes e acesso por aqui. Então, está começando a cair, mas ainda a preferência é para você não ter uma curva de aprendizado muito longa, conecta o SharePoint, o link do SharePoint com a máquina do teu usuário, e aí você vai ter uma experiência muito melhor, pelo menos nesse início. Depois que você começar a se habituar a trabalhar com Teams, pode ter certeza que vai ser natural ele deixar de utilizar esse método. Maravilha, muito legal. Eu tenho uma última pergunta aqui, que na verdade foi feita lá no começo do nosso papo, mas eu deixei para o final, que é da Viviane também. Ela disse que se interessa em saber mais sobre o Teams Events, que ela trabalha numa agência de evento e está buscando alternativa para eventos online. Eu sei que a gente está analisando, a gente está implementando o Teams Events dentro da Advances também, né, Felipe? Então, eu queria que se você tem alguma coisa já para falar sobre isso? Claro, tenho, assim, de uma forma resumida, assim, você tem duas maneiras, tá, Viviane? Uma forma que é mais prática é você gerar uma coisa importante. Essa opção aqui de você fazer um evento ao vivo, essa funcionalidade só está disponível nas versões Enterprise, tá? Do Office 365. O Office 365 se divide em dois, a linha Business e a linha Enterprise.
Então, algumas funções você vai encontrar só na linha Enterprise. No caso, o Eventos ao Vivo aqui, o Teams Events, você só vai encontrar nas licenças de Enterprise. Mas ele é muito simples, tá? Você cria o título aqui do teu evento, você adiciona quem são os seus apresentadores e quem que é o teu produtor, e aí a próxima, quando você der um avançar aqui, né, logicamente você coloca aqui quais são o horário, o dia de evento e tudo mais, quando você der um avançar, ele vai te gerar um link para você compartilhar com os teus participantes. Até onde eu vi, tá? Mas eu prometo para você, eu faço lição de casa aqui para ter certeza, até onde eu vi, a Microsoft ela não gerencia a questão de convidados, tá? No sentido de ele não vai gerar uma landing page ou uma página para que as pessoas se cadastrem para acessar o teu evento. Ele simplesmente gera um arquivo, gera uma URL e ele fala, ó, essa aqui é a URL do teu convidado. Tá? Simplesmente coloque isso dentro de alguma automação de marketing que você trabalha, enfim, foi isso que eu entendi até onde que eu vi falando do eventos. Mas para você criar o evento e gerar esse link, você simplesmente segue essa etapa aqui e funciona sem problema nenhum. E aí tem uma outra maneira, mas eu acho que vai mais aí no que você precisa, mas ele já vai no conceito muito mais, entre aspas, profissional. Vou te falar profissional por quê? O Teams ele tem um hub lá de vídeo em que você consegue conectar câmeras de vídeo, você consegue conectar mesa de som, você consegue fazer as edições lá, câmera 1, câmera 2, isso tudo ao vivo. Isso daí eu ainda não vi com calma como funciona. Eu vi que é um negócio um pouco mais complexo, são eventos que são mais organizados, enfim, né? Tem uma organização por trás disso. Mas eu te prometo que eu vou... se você puder colocar o teu contato, ou vou fazer diferente, eu vou colocar meus contatos aqui. Se você puder mandar só um e-mail para mim me pedindo isso, para eu não esquecer, seria legal. Aí eu te ajudo para a gente levantar essas informações. É isso aí, pessoal. O Jean, enquanto você estava falando, o Jean mandou aqui uma pergunta que eu não entendi direito. Dá para algumas licenças ser Enterprise e outras Business Essentials? Eu acho que ele está falando se dá para comprar licenças de pacotes diferentes para botar na mesma empresa. Dá, tranquilamente, já. Dá para fazer, dá para fazer mix de licenças, como a gente fez na G2, a G2, porque a gente entende que assim, não tem o Gilberto não tem a mesma necessidade do Cícero, são necessidades diferentes. A Gláucia tem necessidade diferente da Priscila, enfim. Então você tem pacotes, então você tem duas maneiras, tem pacotes que você contrata, pode fazer o mix que você quiser entre Business, Enterprise, como você pode também especificamente comprar aquela função. Tá? Então, por exemplo, para o João dar uma xerifada, ele não precisa ter SharePoint, simplesmente precisa mandar um e-mail. João, tem estoque? Tem, não tem. A comunicação ali é muito rápida. Então, para o João, só faz sentido ele ter uma conta de e-mail. Então, dá para você também só comprar uma conta de e-mail para aquele usuário. Pessoal, eu acho que é isso. A gente bateu bastante papo aqui e entre aquela meia hora de conversa inicial, a gente tem praticamente uma hora aí de conteúdo, uma hora e um pouquinho de conteúdo riquíssimo, né? Legal. Sobre Office 365, etc., e como isso funciona no home office. Eu queria pedir agora para os nossos três palestrantes colocarem aí, o Felipe já colocou, mas colocarem os seus contatos aí, para caso os nossos ouvintes aqui quiserem entrar em contato para saber mais a respeito. Legal. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e nos e-mails, etc., porque esse é o primeiro de uma série de 4 live chats. Exato. E o próximo vai acontecer na semana que vem, na quarta que vem, às 4 horas da tarde, aonde o Gilberto e a Gláucia vão falar um pouco mais, porque aí a gente vai falar sobre SAP em home office, né? Em como que os sistemas da SAP podem ser levados para casa, né? Entre aspas, e como isso vai ajudar. Do mesmo jeito que todas as ferramentas da Microsoft que a gente falou hoje, o SAP também vai ajudar vocês a trabalhar de casa, né? Legal. E aí o Gilberto e a Gláucia vão falar mais. Só fazer um parênteses rapidinho, que é super importante. A gente montou aqui uma sala de crise
justamente para atender essas empresas que estão querendo assim migrar o seu ambiente local para a nuvem, para que acesse de qualquer lugar, enfim, para que as pessoas realmente trabalhem em home office. Então, fiquem tranquilos que a gente está aqui realmente para ajudá-los, a gente entender qual é a demanda de vocês e a gente colocar em produção o teu ambiente nuvem de uma forma muito rápida. E obrigado. Exatamente. Muito bom, Felipe. Parabéns, foi excelente. Obrigado. Semana que vem é o Robertão. Tamo junto, né? Todos nós três de novo e o Roberto mostrando o Business One para todo mundo, como é que usa um RP em casa. Mas foi uma aula, Felipe, bem legal. Léo, obrigado pela mediação, muito bom. O pessoal que participou, excelente, casa cheia, né, Glau? Foi muito bom. Foi ótimo, gente. Obrigada. Obrigada aí. Eu tô que nem pinto no lixo com esse negócio. Cada hora que eu vejo um aplicativo, que bacana! Muito legal. E não para, né? Tem uma novidade, você nunca sabe tudo, que vocês estão mais acostumados, né? Você descobre uma coisinha, pronto, chega. Vou eliminar mais uma rotina, né, de envio de e-mail. Muito bacana, parabéns, viu? Imagina. Mas a minha sensação é muito parecida ainda, viu, Glaucio? Porque, assim, tem coisas que você fala, nossa, dá para fazer isso. É muito bacana, é muito legal. Mas é bacana que você entende que você está no caminho certo, né? Que você fala, bom, estou com a ferramenta certa. Isso é o mais importante. Evoluir, é isso mesmo. É um sentimento de evolução, né? Exato. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada pela participação. Obrigado, pessoal. Semana que vem estamos juntos. Um abraço. É isso aí, gente. Tchau, um abraço. Obrigada, Leonardo. Tchau, tchau.